Porque é que eu quero ouvir? O grupo parlamentar é que pediu para ouvir o Ministro dos Negócios Estrangeiros e está a falar relativamente à questão do Reino Unido ter retirado Portugal da lista V. É evidente que nós temos todos de reprovar a atitude do Reino Unido, que no espaço de menos de 30 dias pôs Portugal como um destino possível e agora retira Portugal como um destino seguro. E, no entretanto, tivemos a final da Liga dos Campeões. Portanto, notoriamente, não há coincidências e acho que o Reino Unido se portou mal relativamente, ou se está a portar mal relativamente a Portugal. Agora, também não podemos deixar de criticar as autoridades portuguesas, particularmente o Governo e a Câmara Municipal, na exata medida em que estiveram aqui ao serviço do Reino Unido justamente para fazerem isto. Quando nós sabemos que em Portugal não podia, nem pode, haver jogos de futebol com público por causa do controle da pandemia, foi-se permitir uma coisa destas. O que, a somar ao que aconteceu em Lisboa, dá neste momento para todos nós suspeitarmos que tudo isto tem a ver com o agravamento da situação que estamos a viver, designadamente no R, que mede o efeito multiplicador da pandemia, que está a subir de uma forma muito forte, está acima de 1, quando devia estar abaixo de 1, já está acima de 1 e consolidadamente acima de 1, e esperemos que isto não obrigue Portugal a andar para trás, porque por causa de festejos do futebol e por causa de irmos atrás dessa ideia popular de que devemos permitir estes festejos, vamos todos, e vai a economia nacional voltar a sofrer. Foi o país no seu todo? Foram autoridades? Foi o governo? Repito o que digo. Obviamente, o Reino Unido que se está a portar mal, e se portou mal com Portugal, porque, repito, não passaram sequer 30 dias e no meio houve a final da Liga dos Campeões entre dois clubes do Reino Unido. O Reino Unido está muito mal nisto. Aproveitou-se de uma circunstância que nós mal lhe oferecemos, que foi permitir que houvesse em Portugal um jogo de futebol com público, com muito público, que depois redondou naquilo que nós vimos na cidade do Porto. Depois de já ter acontecido com a cidade de Lisboa, que neste momento tem, como eu disse há bocado, o R acima do 1,1, quando em Portugal a média neste momento é 1,1, que é muito, tem de ser abaixo de 1. Portanto, isto está a correr bem, estava a correr bem, está a começar a correr mal, não podemos fazer uma ligação direta, e isto que eu estou a dizer não é perentório, mas devemos todos, digamos assim, duvidar de que está aqui uma das principais, se não a principal razão para estar a piorar. Silva dizia hoje de manhã que Portugal não pode ser penalizado por ser transparente e por ser honesto. Acredita, compra este argumento do Ministro dos Negócios Estrangeiros? Eu não estou a dizer que Portugal não foi honesto, não é isso que eu estou a dizer. O que eu acho é que Portugal embarcou numa coisa que não devia ter embarcado. Mas falhou na diplomacia? Não, falhou. Aqui o que falhou claramente foi o facto de nós autorizarmos que em Portugal houvesse um jogo entre dois clubes ingleses com muito público, não é? Com público e, em particular, com muito público. Isso, obviamente, que falhou. Está provado que falhou, quer da parte do Governo, quer da parte, neste caso, da autarquia do Porto. Mas já tinha falhado também da parte da autarquia de Lisboa e do Governo aquilo que foram os excessos dos festejos em Lisboa relativamente ao Campeonato Nacional. Aliás, Lisboa, neste momento, está com indicadores muito maus, como agora acabei de dizer. Se o R em Portugal é 1,1, e é muito, em Lisboa ainda está pior. Portanto, já devíamos ter aprendido. Também Braga se sujeita a estagnar nas medidas de desconfinamento, supostamente também por causa das casa da Asa de Portugal. Se foi a mesma coisa, a conclusão tem de ser a mesma, vamos ver o que acontece, mas realmente é evidente que a população portuguesa deveria se comportar melhor, é certo, mas aqui as autoridades têm um papel fundamental, não foram, por exemplo, os portugueses, não é? Os portugueses que no Porto fizeram aquilo a que todos nós assistimos. E se agora também os ingleses dizem, isso também é preciso ver, que houve ingleses que saíram daqui infectados e regressaram à Inglaterra infectados, bom, a minha pergunta é, então o Governo não nos disse que eles vinham todos vacinados? Então, se eles vinham todos vacinados, como é que eles se infectaram aqui ou já vinham infectados? Se assim for, então o Governo também nos mentiu, porque não vinham todos vacinados, porque se viessem vacinados, os ingleses não podiam estar a dizer agora que eles regressaram infectados. Portanto, tudo isto não bate certo, pronto, e é muito negativo para...
Sim. Daquilo que acaba de dizer, acaba de colocar um peso muito maior naquilo que poderá ser a responsabilidade do Reino Unido nesta contenda e pelo facto de nos ter retirado do Corredor Verde. O que eu lhe pergunto então é, recentrando a conversa, porque é que o grupo parlamentar da PSD vê com tanta ênfase, e vai com tanta ênfase, a pedir que o Ministro dos Negócios Estrangeiros vá ao Parlamento explicar. Mas a quem é que o grupo parlamentar do PSD há de pedir explicações naquilo que é a relação entre Portugal e o Reino Unido, relativamente, seja a matéria for, mas relativamente a esta matéria em concreto. É o chefe da diplomacia portuguesa, não vejo outra pessoa a quem chamar para pedir informações e para perguntar o que é que se propõe fazer. Mas não vejo outra entidade. O grupo parlamentar não vai para recriminar, vai para pedir informações, apenas. Depende agora do que ele disser, não é? Doutor, como é que vê esta polémica à volta da escolha do candidato à Câmara da Guarda, com a demissão do Presidente da Conselhia e o anúncio dele próprio de que será candidato independente contra o candidato escolhido pelo PSD? Bom, o PSD fez uma escolha legítima, que só há um candidato, cada partido só apresenta um candidato, e o candidato que nós apresentamos é o Dr. Carlos Chaves Monteiro, que está aqui ao meu lado, tem o apoio quer da Distrital, quer da Comissão Política Nacional. A situação na Guarda não é situação única no PSD, nem é única nos partidos todos, há sempre conselhos onde há quem queira ser e só pode ser um, como eu acabei de dizer. Para nós aqui é inequívoco que o atual Presidente da Câmara é o candidato do PSD à Câmara da Guarda. O Presidente da Conselhia queria ser ele, resolveu demitir-se, está no seu legítimo direito. Pode haver aqui uma desunião que pode prejudicar, de facto, o candidato do PSD em outubro? A desunião não ajuda nada, a união ajuda mais. Mas há desuniões e desuniões, e pelas informações que eu tenho, ainda que possa vir a haver essa desunião, o peso eleitoral do anterior Presidente da Conselhia é muito escasso e, portanto, aparentemente, não influencia assim tanto o resultado como se possa pensar. E no PSD, olhar para dentro de si próprio, que vem em Conselho Nacional à Guarda, que PSD é que vamos ter esta noite, tendo em conta que também houve divergências recentes entre a direção do partido e o Conselho Jurisdicional? Isso não me pergunta a mim, porque da minha parte não vai haver divergências nenhumas, vai ser tudo pacífico. Se terá de perguntar a outros se vêm com essas intenções, mas eu penso que não, na exata medida que ainda acabamos de falar agora em eleições autárquicas, não é só aqui na Guarda, é no país todo, e portanto eu acho que tem de haver o sentido da responsabilidade de se perceber que estamos tão perto das eleições autárquicas, é que estamos mesmo muito perto. O mês de agosto é um mês muito morto, nós estamos relativamente perto, acho que é do interesse, neste caso do PSD, mas seja de que partido for, é do interesse que não haja tumultos internos para prejudicar cada um que jogar o seu próprio partido. Também é uma mensagem para os conselheiros. Não, é uma resposta a si, que me fez a pergunta. Doutor, e esta visita a duas empresas de sucesso na Guarda? Bom, uma vez que organizamos o Conselho Nacional aqui na Guarda, e faço notar que não há um Conselho Nacional aqui na Guarda desde o dia 31 de março de 1979, com o Dr. Sá Carneiro, e é por isso que aqui estamos, mas uma vez que aqui estamos, também já agora, fazemos algumas visitas ao Distrito e tomamos nota daquilo que são as dificuldades do Distrito e os êxitos, que foi aquilo que também visitamos hoje. Hoje, aparentemente, será um dia importante para Portugal. Foi formalizada a candidatura ao Mundial, entre Portugal e Espanha. Gostava de ter estado presente nesse momento? Não me compete estar presente. Agora, eu entendo que Portugal, a propósito do Euro 2004, construiu, a meu ver, na altura, mal, e continuo a dizer mal, um país sozinho, construir 10 estádios de futebol para um campeonato que dura 3 semanas foi um erro brutal, que deu cabo das finanças públicas do país, e hoje temos muitos desses estádios onde quase não há jogos de futebol, como sabemos. Agora, uma vez que o fizemos, devemos procurar rentabilizar e, portanto, fazer uma candidatura, não sozinhos, mas em conjunto com a Espanha, quando já dispomos do grosso das infraestruturas, isso aí já me parece racional e no sentido até de minorar o erro que cometemos em 2004. E acredita que realizar a final da Liga dos Campeões aqui pode ter tido sido importante para conseguir trazer o Mundial de cá 2030? Isso já são perguntas que é difícil a um líder partidário responder, que não estou metido nos meandros do futebol. Sinceramente, não faço a mínima ideia se isso tem alguma coisa a ver, mas parece-me que não. Tendo a dizer que não, na exata medida em que Portugal, ao nível do futebol, seja de clubes, seja da Seleção Nacional, já atingiu uma projeção de tal ordem que não parece que precisa disso. Mas, enfim, eu não sou especialista disso. Está com vontade de ir ver os Jogos de Portugal na Seleção agora? Em 2030? Não, agora. No europeu. Não, agora não vou ver, não.
Mas isso não tem a ver com uma opção pessoal.